Salmos, o Salmo de número 103. Salmo de número 103. Quero ler convosco o versículo de número 19. Aleluia. Sempre meditam muito nos 3 primeiros versículos. Quero pregar no versículo 19, Salmo 103, binário oficial do povo de Israel, cântico de número 103, separado em nossa Bíblia, o versículo 19. Os que buscaram e encontraram, por favor, digam amém. Amém. Diz a Bíblia: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Por favor, diga: e o seu reino domina sobre tudo. Outra vez, diga: e o seu reino domina sobre tudo. Só vocês, 1, 2 e 3. Jesus, eu te dou graça por esta palavra agora lida, querendo na unção do teu Espírito Santo presente aqui, pois a sentimos. Pedimos que uma vez mais a nossa alma seja visitada pelo poder da tua palavra e agraciados pela graça que há em Cristo. Visita a nossa alma, edificando-nos na fé uma vez mais, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém. Pode tomar seu assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, este texto exalta a soberania de Deus, quando a Bíblia diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono sobre os céus. Encerra o versículo dizendo: e o seu reino domina sobre tudo. Repita esta frase: 1, 2, 3. E o seu reino domina sobre tudo. Quando a Bíblia diz: o seu reino domina sobre tudo, a Bíblia é enfática em dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Deus é dominador, Deus é controlador. Logo, quando eu digo que Deus está no controle de todas as coisas, isto revela a amplitude de sua onipresença e de sua onisciência e também a sua onipotência. O Deus que tudo vê, que tudo sabe, que está em todos os lugares e que pode todas as coisas. O seu reino domina sobre tudo. E logo é interessante entendermos o que é dominar sobre tudo. Dominar sobre tudo não significa interferir a todo momento. Não é bem assim. Para você entender o que é domina sobre tudo, deixa eu trazer um exemplo micro para você entender um macro, ou seja, o máximo, sobre o que é controlar, o que é dominar. Por exemplo, quem já trabalhou em uma grande empresa sabe do que eu vou falar. Uma grande empresa, digamos uma multinacional, ela tem divisões com seus vários departamentos, e sobre cada departamento daquela empresa existe uma gerência. São vários gerentes em uma empresa, mas existe um gerente maior que é chamado de diretor-presidente, e ele tem autonomia, ele tem autoridade de interferir na hora que quiser sobre todos os outros gerentes menores. Ele é o diretor-presidente e ele não se preocupa e nem se importa com o que o zelador, o faxineiro, o almoxerifado está fazendo, não, porque ele estabeleceu e delegou pessoas sobre determinadas funções, e então ele não se interfere na vida do zelador, daquele que está limpando a empresa, não se interfere porque não quer, mas na hora que ele quiser interferir, ele pode mandar o zelador embora. Quando ele quiser, ele manda até gerentes embora, e pode contratar também novos gerentes, porque ele tem autoridade como diretor-presidente. Não significa que ele vai interferir em todo caso, em todas as horas. Ele tem pessoas delegadas com autoridade sobre cada função, então por isso ele não se interfere. Quando eu digo que Deus está no controle,
não significa que Deus vai interferir na nossa vida 7 dias da semana, 31 dias do mês, 12 meses do ano, 365 dias ou todos os dias da vida. Não significa que Deus está no controle, Ele vai se meter em nossa vida, em nossa história, todo momento. Mas Deus está no controle significa que Ele pode atuar, agir, interferir na nossa vida quando Ele bem quiser, porque Ele tem autoridade para isso. Ele pode interferir quando Ele quiser. Ele tem autonomia, Ele tem autoridade para isso. Isto é estar no controle. Por exemplo, exemplos para entendermos o que é estar no controle. Eu, como pastor, reconheço bem a diferença desta frase de ser pastor na igreja e ser pastor da igreja. Esta expressão na igreja e da igreja existe uma tremenda diferença. Ser pastor na igreja e ser pastor da igreja. Entende? Você sabe o que é isso? Existe um pastor na igreja e existem pastores da igreja. Ou seja, existe pastor da igreja e existem pastores na igreja. E na verdade, a unção que Deus colocou sobre a nossa vida, ela é a mesma, mas as responsabilidades não são as mesmas, as autoridades não são as mesmas. E eu, como pastor na igreja, eu tenho direito de voz, liberdade de opinião, mas a minha opinião, ela não é determinante, ela não predomina. Quando eu disser que tem que ser assim, não pode ser assim, porque eu não sou pastor da igreja, eu sou simplesmente um pastor na igreja, mas existe alguém que Deus delegou uma autoridade maior do que a minha, Ele é pastor da igreja. Para você entender o que é estar no controle, o que é dominar, por exemplo, na minha casa é igual na casa do pastor Moisés, quem manda é a mulher. Na minha casa quem manda é a mulher, só que eu determino sobre ela. Eu não quero saber do jeito que ela vai fazer as coisas, e ela faz do jeito dela, mas se eu disser, ela entende. Você está entendendo? Aí tem uns machão que dizem assim: não, na minha casa quem manda é a mulher, não, quem manda sou eu. Você manda e ela determina. O fator principal é o determinante. Não é interessante quem manda, é quem determina. Deus está no controle, irmãos. Ele é Senhor da nossa vida. Ele é dominador. Ele interfere quando Ele quiser e na hora que Ele quiser. Amém? Vale glória a Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Amém? Glória a Jesus. Deus está no controle. O seu reino domina sobre tudo. Logo, se eu digo o seu reino domina sobre tudo, o reino de Deus precisa dominar em todas as etapas. Se eu digo o seu reino domina sobre tudo, Deus domina sobre tudo, pastor. Então você quer dizer que Deus é dominador? Deus domina sobre os demônios? Claro que domina sobre os demônios. Eu não estou dizendo que Deus os controla, que Deus os ordena e que eles estão ali em toda sujeição e obediência e que eles é um exército a favor de Deus. Não é isso. Mas eu quero dizer que a autoridade de Deus determina sobre eles. Para Deus ser dominador e dominar o seu reino sobre todas as coisas, Ele precisa imperar também sobre os demônios. Agora, para entendermos se Ele domina sobre os demônios, observe. Alguém faz uma tremenda apologia ao poder de Satanás. Irmão, não brinca com o diabo, porque o diabo não é brinquedo. É verdade, ele não é brinquedo. Mas alguém diz assim: porque Satanás, ele é um pouquinho abaixo de Deus, ele é muito poderoso. Satanás e cuidado, irmão, será? A Bíblia Sagrada diz de um dia que Deus estabelecerá o seu reino milenial sobre a terra, e a Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos. E como seria para prender o maioral do reino das trevas? Eu acho que Deus se juntaria no trono ao redor seu, todos os seus exércitos e seus anjos, e iria dizer assim numa reunião: olha, agora azar de quem precisar de um anjo para livramento na terra, porque nós vamos juntar todas as nossas forças agora para prender o chefe dos capetas. E nós vamos juntar tudo porque Ele é poderoso. Não, eu encontro no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 1 e 2, quando João diz: e vi descer do céu um forte anjo bradando com forte voz, que tinha uma grande chave em sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Um anjo prende Satanás. O diabo, Deus não precisa muito, não, irmão. Um só anjo é suficiente. Não juntou todas as suas forças. Um anjo prendeu a Satanás, a antiga
Ele é tremendo, tome cuidado. É verdade. Nós devemos cuidar para não ser enganados e não cair nas suas ofertas, ciladas e oferendas. Mas o poder de meu Jesus é determinante também sobre o reino das trevas. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Observe bem, quando eu digo que o seu reino domina sobre tudo, eu estou dizendo que a estes demônios, não que o Senhor os coordena, que o Senhor os controla, não é isto, mas o Senhor determina sobre eles e coloca até limites. Você sabia que Satanás não toca em sua vida sem a permissão de Jesus? E isto é bíblico. Certo dia Satanás se aproxima do culto e Deus lhe pergunta de onde vens, de rodear a terra, de passear por ela. Então você viu o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, fiel, se aparta do mal. O Senhor o cercou de bens. O Senhor deu-lhe tudo que um homem precisa. Deixa eu tirar tudo para ver se ele não te leva. A Bíblia diz que o Senhor deu autorização. Satanás, se pudesse, tinha matado Jó, mas não tinha autorização para isto. Ele não avançou 1 centímetro além do limite que Deus estabeleceu. E ele deixou Jó na cinza, na lona, na pobreza. Mas mesmo assim, Jó não negara a sua fé no seu Deus vivo e poderoso. Satanás diz assim: tudo quanto o homem tem, isto o homem daria pela sua vida. O Senhor diz então: toca no corpo de Jó, só não lhe tira a vida. Tudo que um homem precisa para ser adorador é respirar, é ter vida, é ter existência. Quem disse que nós precisamos de riquezas para adorar a Deus? Eu sei que é bom adorar a Deus em âmbito familiar, mas aonde foi que nós aprendemos que nós precisamos de família para adorar a Deus? É bom ter a família adorando a Deus, mas se ela não quiser, Jó sem família, mesmo assim adorava. Satanás matou toda a sua família, mesmo assim ele prestava o seu culto a Deus. Eu sei que eu encontro Jó, capítulo 7 ao capítulo 12, fala de sua penumbra nesses 4 capítulos. Ele sentado em cinza, seu corpo coberto de torrões de pó, e ele diz: a minha pele está gretada. No nordestino sabe o que é isto, gretada, esta expressão. A minha pele está toda rachada, coberta de torrões de pó. E ele disse: o seu mau cheiro é insuportável, e que bichos estão purulentos andando sobre o seu corpo. A Bíblia mostra Jó sentado em cinzas, com um caco de teia rascando as suas feridas. E quem já chorou bastante sabe que lágrima é salgada. Nem o privilégio de chorar confortadamente Jó não podia, porque suas lágrimas doíam sobre sua pele quando pingava. Mas mesmo assim, Jó, ele se aproxima de Deus em oração e lamentando diz assim: se eu tivesse um árbitro que julgasse a minha causa. Por que um árbitro? Que eu falasse a ele e ele falasse perante o Senhor, pois eu não posso me apresentar. Ele é Deus, eu sou homem. Ele é eterno, eu sou mortal. Ele é grande, eu sou pequeno. Se eu tivesse alguém. Sabe de quem Jó estava sentindo falta, irmãos? Jó estava sentindo falta de Jesus Cristo. Graças a Deus que Jó não tinha, mas nós temos. Jesus se aproxima e diz assim: Pedro, Satanás me pediu para cirantar a tua alma e eu não deixei. Satanás queria fazer com Pedro o mesmo que fez com Jó. Jesus disse: eu não dou autorização. E quando Jesus não dá autorização, Satanás não pode ultrapassar o limite que Deus estabelece. A nossa alma não é tocada porque Deus não permite ele tocar. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque se não fosse a sua misericórdia, já seríamos exterminados. Mas graças a Deus que Deus é dominador sobre o reino das trevas. Ele predomina também sobre os demônios, o mundo espiritual. Aleluia. Eu pensei que você se alegraria mais com esta palavra. A sua alma é protegida pela mão do Deus Todo-Poderoso, e Satanás não pode te tocar sem autorização. E não é só sobre os
anjos não. Para dominar sobre tudo, ele precisa dominar. Diga comigo, anjos. Ele precisa dominar sobre os anjos também. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 7, que ele faz dos seus anjos seus ministros e labaredas de fogo. Neste texto que nós lemos, o Salmo 119, Salmo 103, versículo 19, diz que o seu reino domina sobre tudo. Mas o versículo número 20 diz: bendizei ao Senhor seus anjos, magníficos em poder, os que cumprem as ordens suas, obedecendo a voz da sua palavra. Ele determina sobre os anjos e os anjos lhe obedecem. Ei, Deus é dominador sobre o mundo espiritual. Diga comigo, mundo espiritual. Se Deus domina sobre tudo, Ele domina sobre o mundo espiritual. E para ser dominador, o seu reino domina sobre tudo, não é suficiente dominar só sobre o mundo espiritual. Levante a mão direita, por favor, e diga: Deus domina o universo. Para ser dominador, precisa dominar o universo, controlar o universo. E Deus domina sobre o universo. Quando eu digo que Deus domina sobre o universo, estou falando, eu fiz aqui alguns apontes muito interessantes, umas pesquisas que eu andei estudando. Quando Deus domina sobre o universo, Ele está no controle de todas as coisas. Por exemplo, algumas ramificações da ciência que tentam desmentir a veracidade da Bíblia e da palavra, elas dizem que, não sei quem foi que usou esta fita métrica, esta trena, mas diz que a Terra está a 385 mil quilômetros de distância da Lua. 385 mil quilômetros de distância da Lua, a Terra da Lua. E diz que se essa distância fosse encurtada 80 mil quilômetros, se a distância fosse encurtada 80 mil quilômetros, as marés que são inofensivas e que as pessoas brincam nas praias dos oceanos, nos litorais brasileiros, estas simples marés inofensivas cobririam o planeta pelo menos 3 vezes ao dia e toda a Terra seria inundada. Este movimento de rotação da Terra em torno do Sol, ou seja, a ciência diz que se fosse alterado 10%, demoraria mais de 6 meses uma noite e demoraria mais de 6 meses também um dia. Aquilo que não congelasse com frio durante esta extensa noite seria derretida pelo calor do fogo durante o dia e não haveria possibilidade de vida sobre a terra. Deus colocou tudo no seu determinado lugar e domina sobre todas as coisas. Há 7 anos atrás, os cientistas descobriram que as estrelas emitem som em forma de sinfonia e como que se elas cantam. A Bíblia diz no livro de Jó, e quem é teólogo sabe do que eu estou falando, que o livro de Jó é possivelmente o livro mais antigo da Bíblia. Já no livro mais antigo da Bíblia, livro de Jó, a Bíblia diz que as estrelas cantam e dançam. E no Salmo de número 8, versículo 2, diz que Ele criou elas, uma por uma, criando com seu próprio dedo. Diz que as estrelas e a lua são obra dos seus dedos. Ei, alguém diz assim, que a terra e toda a vida existente surgiu a partir de moléculas que se desenvolveram. Desenvolvem teorias cientistas, Big Bang, que tudo começou com uma explosão e coisas semelhantes assim. Será? A ciência, a filosofia também ensina que todo ser pensante, todo organismo pensante e inteligente tem uma liderança. E diz que todo ser pensante, organismos pensantes, sem liderança, ele se autodestrói. Será que a Terra não tem uma liderança? Será que não existe vida inteligente na Terra? E se somos inteligentes, quer dizer que algo nos destruiríamos? A Terra se autodestrói. Deus está no controle do universo. Um dia, eu estava pregando em um congresso e um grande pregador disse em sua mensagem, que eu fiquei naquele dia, irmãos, indignado, ele dizendo, e eu peguei Deus pelo colarinho e eu coloquei na parede, e eu disse, se o Senhor é Deus,
Deus, eu levei Deus no canto da parede. Se o Senhor é Deus, o Senhor tem que me dar. Ele ficou com raiva de mim quando depois eu lhe disse: eu acho que você levou uma barata no canto da parede. Talvez você levou no canto da parede uma aranha, ou no máximo você levou um rato. Porque a Bíblia diz no Salmo, no livro de Isaías, no capítulo de número 42, no versículo de número 12, a Bíblia fala sobre o seu tremendo poder. A Bíblia, em todo o capítulo 42 de Isaías, está dizendo que ele mede o céu com a cana do seu braço. A Bíblia está dizendo que ele pega todas as águas do oceano na concha da palma de sua mão, que ele pega todas as montanhas da terra e a pesa como se fosse em balança de oliva pendurada na ponta de seu dedo. Este é o tamanho do nosso Deus, o controlador e dominador do universo. Deus controla o universo. Deus é dominador. Pastor, e por que tantas catástrofes? Não se preocupe. Isto só começa, vai apertar um pouco mais daqui para frente. E se você acreditar é verdade, se você não acreditar também é verdade. A terra está marcada para a sua destruição. Porque Deus é dominador do universo, e tudo que Ele fez com seus tempos determinados. Mas nós aguardamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Deus reservou um lugar para os seus fiéis. Aleluia. Se Deus é dominador, diga mundo espiritual, diga universo. Está com fome, né, irmão? Diga universo. Melhorou. Diga: Deus é dominador sobre a história. A história também está no seu controle. Nada fugiu do seu olhar. Deus domina sobre todas as coisas. E eu poderia trazer exemplos clássicos, literais, de atualidade de que Deus está no controle da história. Mas como estou pregando para crente, deixa eu falar, irmão. Deus está no controle da história, e isto eu quero lhe incentivar com fé. A sua história, ela está na palma da mão de Deus, e Deus tem cuidado de você. Como assim? Deixa eu usar alguns exemplos bíblicos. Diga comigo: José. Se analisarmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ler na palavra de Deus, nós vamos ver no livro de Gênesis, nós encontramos que José, um adolescente com 17 anos de idade. Quantos anos? 17 anos de idade. Naquele dia, ele, 17 anos de idade, leva comida para os seus irmãos no campo, e 10 pares de mãos, ou seja, 20 irmãos, eram 10 irmãos, porque ele era 11, tinha um mais novo do que ele, que era Benjamim, o 12. Então 10 irmãos que estavam no campo lhe empurraram em comum acordo para dentro de uma cisterna. Foram 10 pares de mãos, 20 irmãos que lhe empurraram. Sabe por que fizeram isto? Porque tempos atrás este jovem começa a ter sonhos, e os seus sonhos eram sonhos simples, mas com grandes significados. Nos seus sonhos ele via que sol e lua e as estrelas se curvavam diante dele. Nos seus sonhos ele via também que os feixes de lenha dos seus irmãos se curvavam também diante do seu feixe. E então seus irmãos passaram a odiar por sonhos que ele teve quando tinha 16 anos de idade. Agora, com 17 anos de idade, José é lançado em uma cova. E quando estava em uma cova, porque é assim que as pessoas fazem, quando querem nos acabar, nos lançam no buraco. E quem está no buraco não tem para como andar e olhar o horizonte, fica dando volta em torno de si mesmo, andando em círculo. E esta foi a penumbra de José por horas dentro de um poço. E quando o tiraram do poço, pensou que estava sendo libertado. Não, estava sendo tirado do poço para ser vendido para uma caravana de ismaelitas que estavam indo de caminho ao Egito. E a Bíblia diz que aqueles seus 10 irmãos venderam então José naquele momento. Cada um ganharam 2 peças de prata. 2 peças de prata. Por 20 peças de prata seus irmãos o venderam. E deixa eu dizer, José não podia ser vendido por mais, porque a Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu senhor. E Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José não podia ser mais caro do que seu mestre. Então, cada irmão pegando 2 peças de prata, a caravana ismaelita o levou. Chegando no Egito, ele participa de uma exposição de escravos, e na feira a mulher de Potifar olha, se encanta, convence o marido, ele compra, leva para casa, e José passa agora por provas dentro da casa.
Potifar. Na casa de Potifar, ele se torna forte no espírito, vencendo tentações, mas é caluniado. Pelo fato de ser caluniado, é lançado no feto de um calabouço. Somente 3 homens na Bíblia foram lançados em calabouço, porque calabouço só iam aqueles prisioneiros políticos que cometiam crimes contra impérios. Então, mas não sei, jogaram José no calabouço. Outros 2 que foram para o calabouço foi Paulo e Jeremias. José, estando no calabouço, lá mesmo assim a presença de Deus estava com ele, e ele fez amizade com seus amigos sonhavam, e ele interpretava o sonho. Ele disse: eu sinto muito, padeiro, este teu sonho não é bom significado. Dentro de 3 dias o rei vai te tirar da prisão. É mesmo, eu vou sair? Sim, mas ele vai levantar a tua cabeça e tu serás morto. E então o padeiro se lamenta: mas copeiro, este teu sonho tem um lindo significado. O rei vai te tirar daqui e vai devolver a tua posição palaciana, e tu vai voltar a servir o rei no seu palácio. Lembra de mim quando estiveres lá. Mas este homem, 3 dias depois, sai e não se lembra do amigo que o ajudou na cadeia. E José fica esquecido e passa pelo esquecimento dos seus amigos. Mas quando José tinha 30 anos de idade, ou seja, irmãos, 30 anos de idade, 14 anos já haviam se passado. As primeiras vezes que Deus lhe visitara no seu sonho, ele tinha 16 anos. Seus irmãos o venderam quando ele tinha 17. Agora ele estava com 30 anos. O mesmo Deus que o visitou no seu sonho visita também a cama de Faraó e começa a dar-lhe sonhos espirituais. Faraó acorda perturbado, porque não sabia o que eram as 7 espigas cheias que comiam as 7 espigas secas, e também não sabia o que eram as 7 vacas magras que engoliam as 7 vacas gordas. Alguém se lembrou: olha, houve alguém que interpretou o meu sonho lá na cadeia, e o que ele falou deu certo. 3 dias o Senhor me libertou, e 3 dias também o padeiro foi morto. Manda chamar este homem. E José tinha 30 anos de idade quando assume a posição de governador do Egito. E quando assume a posição de governador, ele passa 7 anos plantando e colhendo e ajuntando em celeiro, enriquecendo o Egito de cereais, porque 7 anos de fome estava para se aproximar. Quando a fome chegou no Egito, José tinha 37 anos de idade. Seus irmãos o venderam, ele tinha 17. Ele agora estava com 37 anos e seus irmãos chegam para comprar alimento dele. 20 anos se passaram. Olha a prova de que Deus está no controle da história. Seus irmãos o reconhecem e caem em terra, pedindo perdão com medo de ser morto. Ele disse: não tema, meus irmãos, eu já vos perdoei. Tudo que vocês fizeram para mim foi simplesmente um favor. Eu acho linda esta expressão de José: para esta época eu nasci. Eu nasci para este tempo. José disse. Sabe o que José está concordando? Eu posso ter sido rejeitado, eu posso ter sido humilhado, eu posso ter sido vendido, amargurado, caluniado, desprezado, mas Deus sempre esteve no controle. Foi Deus quem me deu aqueles sonhos há 21 anos atrás. Toda esta história Deus a conduziu para que eu chegasse ao Egito, para poder juntar mantimentos e cereais para suportarmos a fome dos próximos 7 anos. José é um exemplo vivo de quem diz: Deus está no controle da história. Ei, irmão, talvez você não entenda a situação que você está passando, mas Deus está no controle dela, irmão. Deus está no controle desta história. E quando eu digo que Deus está no controle dessa história, às vezes a sua situação é tão difícil. Você diz: é, pastor, pregar é fácil, porque o Senhor não está passando o que eu estou passando. Irmão, Deus nos abre uma porta grande e eficaz. Paulo diz: mas existem muitos adversários.
E toda porta que Deus nos abre vem com dificuldades. O Japão hoje é uma grande potência econômica mundial, mas se tornou uma potência econômica mundial depois de sofrer ataque nas suas melhores cidades, Hiroshima e Nagasaki. O Japão conseguiu dar a volta por cima e conseguiu se levantar. Eu traria exemplos clássicos de pessoas sem Deus que deram volta por cima. Quem conhece grandes capitais mundiais sabe do que eu estou falando. Habib's é uma maior franquia de comida árabe do mundo. É como se fosse a McDonald's, se vocês já ouviram. Habib's é a maior franquia de comida árabe do mundo. E sabe como se tornou a maior franquia de comida árabe do mundo? No dia que o velhinho dono da Habib's, uma panificadora, falece, o seu filho, que estava cursando medicina, passou a contratar padeiros para fazer pão, mas os padeiros não vinham. E então ele tinha que comprar pão de outra padaria para poder vender para os seus clientes. E então ele vendia pão para os seus clientes, comprando de outra padaria. E como os padeiros não vinham, ele aprendeu a fazer pão e passava a madrugada inteira trabalhando, fazendo pão para poder atender a sua clientela. Agora ele sabia fazer pão, promoção. Quem compra 10 pãezinhos ganha 2 pãezinhos de presente. Compre 10, leve 12. E o negócio foi crescendo e foi expandindo. Um dia chega um velhinho de 72 anos com a mão no bolso e diz assim: olha, eu sou aposentado e eu estou apurrinhado de ficar em casa parado sem trabalhar. Por favor, me dá trabalho na sua panificadora. Ele, um jovem, olhou assim e disse: mas o senhor sabe fazer o quê? Ele diz: eu sei fazer esfirra. E então contratou o velhinho só para fazer esfirra, que são as melhores esfirras do mundo. E vendendo esfirra a 16 centavos, se tornou a maior franquia de comida árabe mundial. Deu a volta por cima. Você sabe por quê? Que o primeiro avião que Santos Dumont fez, que voou, que deu certo, se chama 14 bis, porque antes do 14 bis houve 13 tentativas, foram 13 que caíram, só o 14º deu certo, é o 14 bis. Irmão, uma mulher vence um câncer, entra numa campanha presidencial e se torna a primeira presidente feminina do Brasil, uma nação poderosa como a nossa. Um homem feio, baixo, vindo lá do Nordeste, com a língua presa, faltando um dedo, dá a volta por cima e prevalece, quanto mais eu e você, com a ajuda de Jesus de Nazaré. Se Lula conseguiu, pastor Moisés, porque nós que é mais bonito que consegue. E com Jesus. Ei, irmão, estou falando de histórias de superações. Histórias de superações. Ah, pastor, mas a minha história você não conhece. A minha história, ela é super complicada. Eu não vou entrar em méritos de questões, mas eu vou só lhe contar uma história simples e rápida. De houve ocasiões, eu comentava com o pastor Moisés, ontem ele me contou um pouco de sua história, que a mensagem que eu pregava era a mesma que eu prego hoje. Meu estilo era o mesmo, só não tinha os mesmos púlpitos. Eu estava debaixo de pés de algumas pessoas, eu era humilhado e comendo poeira e não era valorizado. E aí houve ocasiões que um dia eu fui traído pelo meu irmão, e este meu irmão me deixou até sem casa para morar e sem comida para comer, padecendo necessidade. E outra pessoa que eu dizia, um grande pregador, é um homem de Deus a quem eu admiro, a quem eu dou muita ênfase, porque a forma que Deus lhe usa. Um homem que quantas vezes eu vi ele orar por revelação, chamando pessoas que gostam, e a pessoa vinha dizer: não, irmão, esta pessoa que está vindo está com uma roupa assim. Não, não é você. A pessoa que Deus está chamando está vestida assim. E eu fui lá para chorar no ombro deste meu amigo. Quando cheguei lá, ele estava preso. Não se escandalize, isto é para fortalecer a sua fé. Na cadeia, sabe o que este homem me fala? Ele diz assim: não, eu estou preso por ter matado 2, mas não foi só 2 que eu matei foi mais de 6. Ei, ele disse: já estou desviado mesmo, e agora todos aqueles que me humilharam, que me pisaram no ministério, aqueles que me caluniaram, eu estou acertando a conta com todos eles.
E eu hoje parece que o chão estava sumindo debaixo dos meus pés. Eu não tinha mais estabilidade. Uma pessoa que eu dizia que era o meu melhor amigo, porque muito me ajudaram ao longo dos anos dentro do Paraguai, também morava aí dentro, liga para mim, conversa comigo 43 minutos no telefone, 10h30 até 11 e pouco da noite. Quando é no outro dia, 9 da manhã, o mesmo telefone toca, eu digo, é ele, eu atendo alegre. Não era ele, era sua esposa dizendo, vem para cá porque o Carlos faleceu. Parece que o céu estava caindo sobre minha cabeça e a terra estava sumindo debaixo dos meus pés. Eu fui ajudar a enterrar o meu melhor amigo. A minha esposa nesta época estava grávida e de tanto nervoso perdeu a sua gravidez. E estávamos em uma situação difícil. Quando eu disse, Deus, não dá mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Da noite para o dia Deus faz isso aqui, ó. Deus não reviravolta na vida. Irmão, Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da sua história. Existem histórias que eu não gosto muito de contar, porque lembrar de contar o sofrimento é sofrer duas vezes. Por isso eu conto às vezes detalhadamente. Tem pessoas no Brasil que não é judeu, está ganhando fama por ser judeu. Tem pessoas que não foram mendigos e estão dizendo que cuspiram, que comeram marmitex cuspidas, e estão se promovendo em cima dessa história. Mas deixa eu lhe contar uma história de um menino que com 11 anos de idade fica sem pai e sem mãe, e então passando a vender picolé nas ruas da cidade de Porto Velho com 11